Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio, professores que sempre nos acompanham. Nós estamos aqui para mais uma aula do nosso aprofundamento Se Liga na Mídia, aprofundamento esse que vocês escolheram e que eu tenho a honra de estar à frente do componente Jornalismo e Inclusão dos Esportes, Práticas e Experimentações. A nossa aula hoje ela vem com o título Profissionais Esportivos cobrindo a ginástica artística. A nossa atividade integrada é a de número 5, nossa segunda aula de desenvolvimento. Caminhando aí para o final do semestre, para o final desse trabalho todo de jornalismo que fizemos até agora. Eu não estou sozinha, eu estou com a professora Ilana, que agora tem sido sempre convidada, uma convidada muito especial do nosso aprofundamento. Olha, eu já convidei, vem para o Se Liga na Mídia, professora Ilana. Muito obrigada pelo convite. Convidou, eu aceito sempre. 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 Sejam bem-vindos, estudantes da segunda série. Espero contribuir aí com a aula de hoje, atividade 5, desenvolvimento. Vamos lá. É isso, e ela está assim numa expectativa, porque eu fiz o convite, que ela não sabe muito bem, né, do que será a aula. Ela entendeu mais ou menos, viu alguns objetos aqui que compõem o nosso cenário hoje, mas vai entender. E assim, se der tudo certo, aí a gente vai rir bastante, porque além de levarmos as coisas a sério, tem que ser divertido. Tem que ser leve. Tem que ser leve. Então vamos lá, estamos aqui. As habilidades que norteiam todas as nossas aulas, eu já fiz leitura em algumas das aulas, agora fica na tela para que vocês possam dar um print e eu leio o código para vocês. MIFLGG01 e M13 LGG 501, que é a da nossa formação geral básica. Então, são habilidades importantes que constam também no nosso mapa, no nosso material de apoio e que dão base aí para o desenvolvimento de nossas aulas. O eixo estruturante, continuamos com ele, com o nosso eixo de investigação científica, sempre em busca de conhecer melhor as modalidades esportivas, sempre em busca de entender como a mídia lida com essas modalidades e tudo o que tem aí de oferecer de melhor e o que a gente precisa abstrair para melhorar, né, as condições e pensarmos em futuros profissionais do jornalismo, quem sabe. Objetivos da nossa aula de hoje temos 3, sim. Promover oportunidades aos estudantes para que relacionem as investigações, as reflexões e as experimentações das modalidades esportivas feitas ao longo da unidade com profissões que o campo jornalístico pode proporcionar a eles. Apresentar as possibilidades de atuações dentro do jornalismo esportivo por meio de uma brincadeira de faz de conta e se você fosse um. Incentivar os estudantes a atuarem no papel dos profissionais já abordados. Professora Ilana, pelas habilidades, pelos objetivos que iremos trabalhar aqui, você já entendeu a minha intencionalidade hoje? Já entendi, gostei. Gostou? Gostei, achei bem bacana. Então, assim, a gente vem falando de profissões, né? Então, na primeira aula eu mostrei ali uma externa que foi feita com a coordenadora de esportes da cultura. E aí ela pôde falar como que um programa vai ao ar, né? Então, assim, não é só o apresentador. Até o apresentador está ali à frente da bancada, muitos profissionais já passaram até aquele momento. E é isso, foram sobre esses profissionais que nós discutimos bastante. E é isso que nós vamos voltar a falar aqui, mas com a intencionalidade dessa brincadeira. E se você fosse um, e aí é você, no se você fosse um, entendeu? Olha, se eu fosse um... Aí eu vou citar uma profissão aqui que está nesse meio do jornalismo esportivo. Quando os nossos estudantes escolheram Se Liga na Mídia, a gente entende que eles pensaram que isso teria a ver com o seu projeto de vida. E aí eu incentivo sempre o porquê não saírem aí do ensino médio e irem em busca do jornal esportivo, quem sabe, né? Dos novos desafios. Exato. E o jornalismo é tão sério, né? O jornalismo é sério. As pessoas até podem achar que não, mas o jornalismo é uma profissão super séria e eu acho ela bem reconhecida, eu levo a sério o jornalismo. Exato. E aí o que nós faremos na escola, né? Então nós duas aqui vamos pensar nessa prática que eu trouxe por meio dessa atividade, essa brincadeira, e se você fosse um.
E os nossos estudantes na escola, eles têm que desenvolver uma modalidade esportiva. A primeira foi uma modalidade que tinha um viés feminino, então a gente falou da ginástica rítmica. E aí eu trouxe o professor Tony e aí fiz a mesma atividade com ele. Hoje a gente vai pensar numa atividade em que ela tenha a característica mista, então que ela seja praticada por homens e mulheres, uma modalidade esportiva aí conhecida por todos. E aí a gente vai trabalhar essas profissões dentro dessa modalidade esportiva. Então eles investigam sobre a modalidade, eles praticam a modalidade e eles entram nos papéis dos profissionais até pensarem que para aquele programa ir ao ar, para que aquilo aconteça, muitos profissionais passaram por ali. Bacana esse desenvolvimento. Eu adorei. Adorei. Então, curiosa. Curiosa. Então vamos lá. Que é o eixo, né? É o eixo. Investigação é curiosidade. E isso aguça, né? Assim, quem eu gostaria, como eu gostaria. Isso aguça a curiosidade. Hoje você vai experimentar algumas das profissões aqui. Então, é só o resuminho, aquela agenda que você coloca e organiza aí seu material. Nossa aula de desenvolvimento 3. Então, com esse organograma aí, a gente se situa. Atividade 5, chegando ao fim, onde eles vão criar um programa esportivo. Então, eles têm que experimentar as profissões. Ok? Antes, vamos fazer a nossa autodescrição. Nós duas não estamos sozinhas. Não. Estamos com os nossos intérpretes de Libras, o Rafael, já também o Moésio, e eu faço a minha autodescrição, tá certo? Eu sou a professora Mara, tenho 1,68 m, cabelos e olhos castanhos. O meu cabelo é castanho claro, eu estou de cabelo solto e o meu cabelo também é longo. Eu sou parda. Eu estou vestindo uma blusa de manga comprida de lã rosa, um rosa bem escuro. Atrás da bancada eu estou de calça jeans e bota preta. Sobre a bancada, nós temos objetos que nos remetem aí ao cenário do jornalismo, né? Por que não um troféu? Por que não pensarmos nesse ônibus que nos leva, que nos possibilitará uma viagem aí ao mundo do jornalismo? Temos microfone, gravador, celular, fone de ouvido, e é isso. E ao meu lado direito está a professora Ilana. Eu sou de estatura mediana, 1,65 m, meu cabelo é claro, minha pele é branca, meus olhos são castanho claro e eu tô com o cabelo preso, um coque bem em cima da cabeça. Tô com um blazer preto, aqui em São Paulo tá bastante frio, né? Bem na capital. Olha, bem frio, eu não sei no interior, mas na capital está, né? Na capital está frio. Litoral também não sei, mas aqui está frio, Ilana. Sim. Então, seguindo aí, como eu disse, a gente vai pensar agora nessas profissões. Ilana, nós falamos do locutor esportivo, né? É aquele que realmente assiste ali um jogo ou uma competição e ele faz a locução no momento que vem acontecendo, né, aquilo. O comentarista, que é aquele que vai fazer realmente os comentários, intervir ali durante a locução também, né? Então ele faz alguns apontamentos, trabalha muito junto. O repórter de campo, Ilana, ele vai lá, ele que pega a informação, ele que traz, se a gente pensar no jornalismo televisivo, ele que entrevista, ele que traz informação, que passa para a edição. Então, olha só a importância de um jornalista de campo ali, né? O editor-chefe, que organiza todas essas reportagens e aí faz a edição de imagens com a edição de textos. E pode te cortar? Claro! Esse repórter de campo, pensando, ele tem que ser carismático, né? Tem. Porque senão, imagina, os atletas nem falam se a pessoa for muito antipática. E aquela questão, né? O momento certo de abordar o atleta. Também não pode ser invasivo, né? Invadir. E aí o que você falou é muito importante, né? De repente o atleta tá ali, né? O time dele perdeu. Aí o repórter vem com uma questão que naquele momento não foi uma excelente pergunta, né? Então, tudo isso tem a questão ética mesmo do profissional, sim, né? Saber entender também o momento do atleta. É claro que eu entendo que o jornalista quer buscar, né, o melhor momento, mas é isso que você falou, né? Tem que ser menos invasivo. E aquela pessoa que vai conseguir a melhor reportagem ali. Deve ser muito bacana ser um repórter de campo. Sim, tem que ser bem equilibrado, porque a gente quer fazer furo,
né? O Opa! jornalista, ele quer fazer o furo de reportagem, ele quer ser o primeiro, Exato. mas como fazer isso, Como fazer isso com equilíbrio, né? Não ser tão invasivo, deixar o atleta ali, né, no momento dele. Exato. Mas é isso. É interessante. É interessante. E aí, olha só, o apresentador. Então, imagine um programa, até chegar no apresentador, quantas pessoas estão ali por trás. É igual nós duas hoje aqui. Nós estamos apresentando a aula, mas quantas pessoas já passaram antes com a gente, nesse momento, para que essa aula esteja aí no ar, né? A aula está pronta há quase um mês. Exato. Né? Mas se você for pensar em tempo, em prazos... A quantidade de profissionais e que equipe, passaram. até chegar nesse momento, onde a gente também tem uma equipe aqui trabalhando, né? Eu não estou sozinha com você. Não. Então, a gente tem que pensar nessa questão. Quantos profissionais estão por trás, até o apresentador chegar ali, apresentar o programa e receber o convidado. Muita gente envolvida. Trabalho em equipe. Sim. E a questão da profissionalização, né? A graduação, o estudo. Então, nós faremos esse trabalho aí na escola, porque os nossos estudantes farão a prática de experimentar. Mas é legal a gente deixar isso muito claro, né? A responsabilidade que tem o profissional de jornalismo, né? Enaltecer aí o quanto eles estudam, né, para estarem ali. E o fotógrafo? Ai, que delícia que deve ser um fotógrafo, Nossa, né? deve. Deve. Imagina do esporte. Tem uns retratos bem bacana. E aí a gente já trabalhou aqui também, Ilana, fotoreportagem, fazer esse tipo de material. Deve ser muito bacana. Pegar o lance ao vivo de qualquer esporte. Exatamente. Porque tem muito sentimento por trás. Tem muito sentimento, né? E a gente já teve uma aula que eu falei só sobre essa questão do fotógrafo. Veio um fotógrafo e explicou exatamente aquele momento, aquela cena, né? Como ele se prepara, já vai ao que ele vai assistir, né? Ao que ele vai trabalhar, mas sabendo sobre todos os atletas, sobre o time. Então, tem que ter um conhecimento também, um estudo ali, né? Não é só chegar... Porque foto nós tiramos, né? Sim. Mas a fotografia em si, ela tem todo um estudo também aí atrás disso. Cinegrafista, claro, né? Ele que vai pegar as melhores cenas, ele vai gravar, na verdade, ali aquela modalidade que está passando. Cartunista. Você já assistiu algum programa em que tinha um cartunista? Que eu lembro, assim, de não, bate-pronto, então, não. Vamos supor, eu estou apresentando um programa esportivo, você é uma atleta convidada, e aí o cartoon, ele faz aquela caricatura, ele faz aquele desenho no ao vivo? diferenciado. No ao vivo. Bacana, né? Bacana. E olha só... Mas pensando numa Olimpíada, não tem, né? Isso não é de praxe, eu nunca... Não, mas vamos pensar, quem sabe, né? É legal a ideia, né? Legal a ideia. Cronista esportivo, né? Então, em algum... eu acho né, a gente trabalhou esse gênero textual bacana da crônica esportiva. Então, os nossos estudantes também estão bem por dentro disso. E as profissões que nós chamamos de secundárias. Então, o blogueiro, o influencer, que hoje em dia está muito aí em alta, mas que entram também como profissões secundárias nesse mundo do jornalismo. Que bacana. Lembrando aí, né, que para você, mesmo sendo secundário, tem uma ética por trás. Tem uma ética, exatamente. Parece que você assistiu a aula com o professor Tony, nós falamos dessa mesma questão, né? Todas essas profissões, elas devem ser respeitadas e elas têm, sim, essa questão ética, porque a gente está lidando com uma outra pessoa, com um atleta, com um profissional, né? E do outro lado também, né? O profissional que tem que ser, que deve ter o respeito para que também, né, receba esse respeito de volta. É isso, Ilana. Então não vai ser difícil, porque a gente vai brincar assim, ó. E se você fosse eu vou falar, se você fosse um fotógrafo. Mas tudo isso, Ilana, pensando que lá na escola eles vão falar sobre a ginástica artística. É um exemplo. Eu tô dando uma dica, né? E aí a gente vai falar, eles vão lá treinar alguns movimentos da ginástica artística e tal. E nesse momento outros estudantes serão fotógrafo. O cinegrafista, olha que bacana. O jornalista de campo, você entendeu? Vai fazer a locução do ao vivo ali do que está acontecendo. É isso. Gostei. A prática da modalidade e a experimentação dessas profissões. O que você achou? Adorei. Só que aqui a gente não tem estudante jogando.
Então, nós vamos fazer o seguinte, Lana, só para a gente relembrar com o pessoal de casa, né, o que a gente está falando sobre a ginástica artística, eu vou colocar um vídeo aí de um atleta falando e comentando alguma coisa, só para a gente relembrar. Perfeito. A gente vai citar alguma coisa da ginástica e depois a gente vai fazer um se você fosse um. Tá bom. Tá bom? Combinado. Então, com vocês, é bem breve o vídeo, mas vale a pena ficar com a gente. Eu comecei muito cedo na ginástica, com 11 anos no Brasil Futebol Clube. Hoje em dia tenho 22 e já fazem 11 anos que eu faço ginástica. Em 2014 eu tive uma passagem, digamos que longa, pela seleção, participando dos Jogos Pan-Americanos e Jogos Sul-Americanos. Fui para outros países e hoje em dia eu fui convidado para treinar novamente junto com a seleção adulta hoje em dia. Ano passado eu fui muito bem no Campeonato Brasileiro, ficando em 5º lugar, e por essa competição os técnicos da seleção me observaram e me deram essa oportunidade de participar de um treinamento no Rio de Janeiro com a seleção brasileira. Chegando lá no Rio de Janeiro, vou estar com a presença do meu professor, Vitor Ogier, e ele vai ser fundamental porque ele vai me orientar a fazer as coisas certas no momento certo, e eu sei, e ele também sabe, que eu me sinto muito preparado para poder estar fazendo parte de talvez uma Copa do Mundo, Mundial, quem sabe pensando em umas Olimpíadas. Muito importante, né, para ele ter um crescimento maior no nível técnico, treinando com os atletas com maior nível do país, né? É importante ter essa troca de experiência, conseguir uma absorção melhor de exercícios novos de grande dificuldade e uma chance real dele poder estar ingressando na seleção brasileira. O ginásio aqui do Hermínio Nascimento foi muito importante, né, para a nossa evolução, os equipamentos de primeira, então a gente conseguiu aproveitar melhor para ter um treinamento mais forte, né? E também conseguimos uma construção melhor de base, que vai influenciando, as outras crianças vão se espelhando nos atletas que nós já temos. Então só acrescentou para o esporte na cidade. Ilana, a ginástica artística é fantástica. É muito legal. É muito legal, né? E o foco masculino eu gosto. Você gosta? Gosto, acho Exato. bem legal. Acho que eles são E essa é uma bem modalidade, então, que ela vem aí com o feminino e o masculino. Existem os aparelhos, né? Existem os aparelhos em que eles são comuns, mas os aparelhos que só usam meninos, por exemplo, a argola é só praticada pelos homens, né? Não pelo feminino. Então tem aí essa divisão dos aparelhos, né? Entre eles, eu até anotei para não deixar de falar nenhum aqui, a gente tem a trave de equilíbrio, a gente tem as paralelas assimétricas, a mesa que faz, né, o salto sobre a mesa, o solo, aí a trave de equilíbrio eu já falei, o cavalo com alças, a argola, a barra. Então são aparelhos em que trabalham aí, que eles executam na ginástica artística, mas aí existem só os femininos e só os masculinos. Lembrando que essa modalidade de ginástica artística, ela trabalha muito a questão do equilíbrio, da força, da flexibilidade. Então os atletas treinam muito para chegarem ali. E o solo feminino e masculino tem diferença, né? Tem diferença. Eles são a questão que a gente pôde ver aí, né, na última competição mundial, o quanto na Olimpíada, o quanto é bacana de ver, né? A menina, ela tem mais movimentos musicalizados, né? Musicalizados, E o meninos, dos meninos vem mais eu gosto mais da argola. Eu acho fantástico aquelas paradas que eles fazem na argola. É muita força no braço, né? É muita força, Ilana. Você já se viu fazendo uma argola? Eu gostaria, porque meu braço, eu sou tão fraca no você braço. Imagina o trabalho que não é feito? Nossa. É persistência. Eles iniciam muito cedo, né? Então é um trabalho aí bem bacana. Mas, Ilana, então é isso. Os nossos estudantes vão investigar mais sobre a modalidade da ginástica artística. Vão tentar, claro, adaptar na escola, porque a gente sabe, lá eles não vão ter argola, mas eles têm o banco sueco, que dá para fazer algumas paradas. Então, assim, eles vão fazer o trabalho, mas isso eu tô dando uma dica, eles podem usar qualquer modalidade esportiva que seja misto aí, né? Eu vim aqui com um exemplo diferenciado. E aí, Ilana, enquanto alguns estudantes estiverem ali na prática, outros estarão como
profissionais. Então, olha só. Professora Ilana, agora, eu vou falar assim para ela. E se você fosse um locutor esportivo e apresentando a ginástica artística? Combinado. Combinado? Então, aqui, Combinado. eu tenho um vídeo aqui no celular que só a professora Ilana. Então, assim, vamos fazer de conta. Sabe antigamente que a gente só ouvia rádio? Aham. Né? Então, assim, a gente não tem a imagem, mas a gente vai ter a sua narração. Combinado. Põe o microfone de narrador. Pensando aí, né? Pensando. Pensando agora que você está falando, ser locutor, tem que ter uma abertura, né? É, claro. Tem que ter aí um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sim. Tem que ter um acolhimento Gente, de eu quem acho que está nós ouvindo. temos uma profissional. Tá vendo? E aí só ela vai... Nós estamos com o nosso radinho. Sabe aquele radinho que a gente ouve? Porque não tá passando na TV. Ok. Esse programa. Tá certinho? Tá. E assim, não se prenda aos nomes. Claro, a professora Ilana não é conhecedora, né, dos aparelhos. Mas, Ilana, narra aí. Não sou expert dos aparelhos. Narra a Então, mostra que você está aí assistindo, né? Assistindo, é. Então é como se fosse aí um ao Você vivo. vai fazer uma locução, aí você E vai... eu vou estar falando para os alunos aí da segunda série. Tudo bem? E eu também tô aqui. Você também. Tô de... Olá, estudantes! Olá, professores! Eu estou aqui narrando um dia de chuva aqui em São Paulo. A gente está narrando aí a ginástica artística. Vamos lá. Solo. Temos 4 ginastas aqui. Nossa, eu estou me sentindo o intérprete de Libras. É o Moésio agora. Moésio, eu estou me sentindo você. Não, só Então, aqui, tá? Porque ele- pra não arranhar o microfone. Ele está apresentando aí as roupas que os atletas usam. Então, as moças usam colã. Os atletas praticam exercícios em aparelhos, como solo. Os meninos, cavalo, certo? Barras e argolas. A execução é precisa. É muito difícil, professora. É muito difícil o quê? Narrar a ginástica artística ou ser um locutor aí? O que você acha? É muito difícil ser um locutor. Tá vendo né? como é que não é fácil chegar? Porque não dá a impressão que é fácil. A pessoa, ela tá assistindo. Não é fácil. E ela narra. Mas é claro que a gente sabe que os locutores, eles são conhecedores daquela modalidade, né? Mas E se a eu já gente quero não- dar os parabéns pro Moésio. Não é fácil ser intérprete, viu? Eu adorei. Adorei passar por essa experiência. Estou assim, abismada. É muito difícil. Então. Difícil. Difícil. Mas você foi Loucura. bem. Foi mais ou menos. E agora, já pensou se você fosse conhecedora da modalidade? Talvez. Aí E sim. se você treinar? É isso que os nossos estudantes vão fazer. Eles vão experimentar esse papel aí. Pode ser que na segunda e na terceira vez eu ainda faça um pouco Talvez se melhor. fosse uma modalidade que você tivesse mais conhecimento sobre ela. Talvez sim. Mas é bom fazer que assim você de achou? primeira. Eu também acho. O que você Eu achou? Adorei fazer Então, de primeira. a gente fez aqui o se você fosse um locutor, né? Difícil. Então agora, olha só, Ilana, pode deixar Tô aqui. achando mais fácil ser Você professora. gostou? Ser professora? Não, mas agora eu vou te fazer uma outra. Então, assim, ó, eu sou uma atleta de ginástica artística, porque aqui é um se você fosse. Eu sou uma atleta. E você tem um programa, tá? Então agora você vai apresentar, você vai me entrevistar. Olha, Vai, você é apresentadora agora e eu sou a convidada. gostei. Eu sou atleta. Então vai. E se eu fosse um E se- apresentador? aqui, ó, e se você fosse uma apresentadora de programa esportivo? Então, as primeiras coisas assim, que eu gostaria de saber de uma atleta é a alimentação. Porque eu acho muito, muito difícil manter aquela força toda comendo pouco. Porque se eu como pouco, eu fico fraca, eu fico chata. E eu acho que eles comem pouco. Então, é a primeira pergunta. Atleta Mara, qual a sua dieta? Então, Ilana, muito obrigada pelo convite de estar aqui no seu programa. Na verdade, nós temos uma alimentação balanceada e não existe isso do comer pouco, né? É uma dieta regrada, com um profissional que cuida da nossa alimentação, em que esse trabalho ele vem compartilhado ao trabalho também com o profissional que nos prepara, com o nosso preparador físico. Então, assim, não passamos fome aí, é toda uma alimentação regrada, uma alimentação básica, e ela é feita de forma individualizada, né? Porque
cada um de nós atletas tem um porte diferenciado. Olha, gostei. Você gostou? Gostei, bem legal. Acho que era a primeira pergunta que eu faria. Você- E a segunda, desde quando, né? Ah, eu comecei muito cedo, né? Já comecei ali com 6 anos, e aí eu gostei, experimentei na escola. Depois eu entrei para uma escola especializada e estou aqui, né? Mas já estou no final aí, no momento de encerrar a profissão. Não encerre nunca. Eles ficam, né? Ana, você falando- gostou de ser apresentadora? Gostei mais, é mais fácil, né? Ah. Pensando numa prévia, Ah. eu acho que é mais fácil. Uma, porque a gente é curioso, né? É mais fácil que o locutor. Ah, Mas tá. o locutor eu vou treinar mais vezes. E vamos supor que você estivesse assistindo lá na Olimpíada, e você fosse o fotógrafo. Que imagem você gostaria de tirar? E tenta lembrar aí no momento de uma apresentação de ginástica artística. Elas no ar. E que Já vem de cara. essa imagem fosse levar o seu nome para o boom do jornalismo esportivo. No ar aí? mesmo. As atletas no ar ou os atletas, né? Inclusive na argola. Na argola. Na argola, E aí o você musculinho estaria trabalhando. ali aguardando aquele melhor momento dele. aquele Então, se você fosse um fotógrafo, conta aí para eles. Se eu qual fosse seria. um fotógrafo, no masculino, a gente está falando aí de misto, né? No masculino seria nas argolas. Eu pegaria aí um melhor atleta, um bam, e esperaria ali o melhor momento dele estar fazendo aí o giro ou estar se segurando o músculo aí dos braços trabalhando pesado. Acha que essa imagem levaria você no auge? Levaria. E se falasse no feminino, Aham. no solo, no salto, né? Pensando aí nas atletas, quão alto elas pulam, né? Elas saltam. É isso. Ilana, foi difícil? Foi. Mas olha só, os nossos Mas foi estudantes vão bacana. experimentar. Mas tem que ser. Não foi gostoso? Foi muito legal. Foi divertido, é isso, é experimentar, né? Quem sabe surge aí aquela. Ai, que vontade. Um locutor dentro de realmente, você. Um locutor dentro de você, um comentarista, e é isso. Vamos acompanhar comigo aí no slide. Então, eu trouxe imagens só para que vocês Olha, bacana essas pensem aí, fotografias. na modalidade condomínio misto, tá bom? Porque essa é uma sugestão do nosso material. O primeiro, fazer com uma modalidade com cunho feminino, domínio misto. Já vou falar da próxima, da modalidade paralímpica. Bacana também, né? Então é isso. O professor incentivar aí, né, dar a oportunidade para que os estudantes experimentem aí essas profissões, né, da forma como nós tentamos mostrar aqui. Vocês, estudantes, vivenciem esse papel dos profissionais e, claro, com muito respeito. Lembrando sempre que esses profissionais estudam muito, né? O professor Tony falou uma coisa assim, Mara, o cinegrafista, porque gravar, nós todos gravamos alguma coisa, mas o cinegrafista, ele estudou. Pega a melhor imagem. Ele fez o curso, ele vai ali, ele se empenha, ele é um trabalhador e ele estuda para estar ali. Claro. Então, fazer vídeo nós fazemos, mas a gente tem que levar a profissão aí e enaltecer. Você sabe que eu levanto a bandeira do que eu gosto de coisa certa. Sim, e é isso. Então, na hora da experimentação, que sempre vocês coloquem isso com muito respeito que a todos esses profissionais merecem. E aí, o que aprendemos, né? Nós abordamos a modalidade condomínio misto e apresentamos as possibilidades de atuações dentro do jornalismo esportivo. Ilana, não foi tão difícil assim, vai. Mas eu amei. Você gostou? Eu amei. Eu Que espero- experiência legal. Bacana. Então, eu agradeço, espero que os nossos estudantes tenham gostado, que eles possam avaliar a nossa aula. Eu gosto, eu acho que é importante a gente saber deles, o que eles acham aí, né? E pra gente sempre estar aqui melhorando mesmo. Então, avaliem a nossa aula. Nós estamos chegando ao finalzinho dessa aula. E se você fosse professora Ilana arrasou aqui. Muito De obrigada verdade. pelo convite. Ela sempre topa as minhas aulas e vem. E já foi ginasta, né, Ilana? Já joguei tênis de Já mesa. jogou tênis de mesa e hoje profissional aí, fazendo aí o papel das possibilidades do profissional. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que a aula sirva aí como incentivo. Eu vou convidar vocês, eu vou voltar lá naquele slide do Se Liga na Mídia, porque é assim que a gente termina a aula. Cadê? Exato. Vamos ver aí. Opa, o azulzinho. Ilana, você não foge da nossa aula. Se liga na mídia. Liga na Linguagens e suas tecnologias. Até mais, pessoal. Tchau, Tchau, pessoal. Obrigada.